Fala aí, galera, beleza? Hoje a gente vai gravar um vídeo que a gente não tá muito acostumado a fazer, né? A gente pegou no improviso aqui, pois né? O DJ é o nosso gerente de marketing, o cara que comanda aqui as gravações. A gente tava fazendo alguns vídeos e ele me contou uma história. A história do incêndio de Notre... Na verdade, a história da Catedral de Notre Dame. Uma história muito interessante que não estava nem planejado a gente contar, mas foi tão boa que eu falei pra ele pra gente parar tudo aqui e fazer um vídeo pra jogar aí no YouTube. E já aproveitamos pra fazer essa live aí que você tá assistindo no Facebook. Manda bala aí, conta aí a história. Vamos lá então. Então nós acompanhamos, foi dia 15? 15 dia de 15 abril. o incêndio, né? Então a gente está acompanhando aí e, querendo ou não, a gente sente muito por tudo isso que aconteceu, por esse incêndio, porque é um pedaço da gente que simplesmente vira pó e cinza. 200 anos pro saco, né? 852 anos, acho que esse ano completa, né? Então é uma história muito grande, um período muito grande de superação, de vivência, e se aqueles muros falassem, né? Então, vamos lá. Notre Dame, muitos acham que é simplesmente uma catedral lá em Paris, na França. Era o que eu achava, a catedral de Notre Dame, né? Eu achava que era isso. E não, né? Notre Dame é um título, um título dado a Nossa Senhora. Então Notre Dame a tradução é Nossa Senhora. É Nossa Senhora, a tradução é Nossa Senhora. Então você pode ter Notre Dame, essas basílicas, catedral, são sempre colocadas em cidades chaves de um país. Então sim. pode ser França, pode ser São Paulo, pode ser pode ser num país como Inglaterra, pode ser como Portugal. Então é colocado sempre no... Na verdade, Notre Dame era um nome genérico, aleatório, tipo igreja. Isso, é igual igreja. É só igual que igreja. tem uma que é sempre destinada a Nossa Senhora, é um título dado a Nossa Senhora, e aquela catedral é dela. Então você pode ter várias Notre Dames em vários lugares, não só Notre Dame, você já pensa em Paris, só em França. Só que foram destruídas, né? Isso, e aí Notre Dame da França é a mais famosa porque até hoje ela tá ali firme e forte, todo mundo visita, é uma das catedrais mais visitadas no mundo, assim como Paris é a cidade mais visitada do mundo. E então, Notre Dame era um título dado a Nossa Senhora, que significa Nossa Senhora, e a catedral tinha o nome dela. E daí então nós temos o fato histórico da época da Revolução Francesa. Então ela é tão importante que ela está presente na Revolução Francesa, em que depois da Revolução ela virou um depósito de bebidas, e depois voltou de novo à sacralidade com Napoleão Bonaparte. Então Napoleão Bonaparte ele queria ser rei da França. E naquela época, para você ser coroado rei, teria que ser por um alto escalão da Igreja Católica. Ou seja, um arcebispo, um bispo ou um papa. Então na ideia da monarquia, quando você era coroado por um dessas figuras religiosas importantes, significava que Deus estava te dando poder. Então essa era a ideia. E Napoleão queria ser coroado pelo Papa, não só por um bispo ou por ele queria o Papa. Então ele pediu para que o Papa fosse até a França coroá-lo. E lá, quando o Papa foi coroá-lo, o Papa já na conversa com ele e com a namorada, que não era esposa ainda, eles disseram ao Papa que não eram casados. Então o Papa disse, olha, eu não vou coroar você, porque você não é casado. E para a Igreja Católica, quem dorme junto e não é casado é pecado. E daí simplesmente obrigou ele a casar. E daí vem... Se ele quiser ser coroado, tem que casar antes. Se ele quisesse ser rei, ele tinha que casar antes. E daí vem um outro marco legal, cultural, social, que a gente tem até hoje, que é a ideia do vestido de noiva, né? A tendência. Você sabe por que as noivas casam de branco e tem todo aquele vestido bonito e grande? Vem daí. Quando Napoleão Bonaparte foi se casar com a esposa, com a noiva, a namorada, né? Eles pediram vestes brancas, fizeram vestes brancas, lindas, grandes e tal, para aquele momento. Então daí que vem toda essa tendência de vestir de noiva ser branco. Eles queriam passar uma ideia de pureza, Isso, paz, que nem você falou. Confiança, toda essa ideia que o branco remete. Então... E aí lançou a tendência. E aí lançou a tendência. Então o cara também foi importante para a moda da ideia de noivas, né? E daí então veio essa parte do vestido de noivas. Então através daí surgiu essa percepção cultural que a gente tem social até hoje. Depois então que ele foi obrigado a se casar com a esposa,
logo depois ele foi para o ato da coroação. Então o Papa foi coroá-lo e na hora H, no momento, imagina você com o Papa te dando um poder e tal, e simplesmente ele tirou a coroa da mão do Papa, bem na hora que o Papa estava descendo, e colocou na própria cabeça. E daí surgiu uma outra confusão que o Papa também não aceitou e tal, e aí o Papa foi preso lá, ficou preso por um tempo lá, e daí ele quis dizer o que com isso? Que ele era o fodão. Então eu sou foda, Deus está me dando poder e eu mesmo vou me coroar. Eu mesmo pego aquele poder que seria Deus que teria que me dar. Isso. Então ele mesmo se coroou e teve esse marco histórico. Daí ele escolheu a Catedral de Notre Dame para isso. Então todo esse fato histórico que se deu lá foi importante pra gente. Então a gente desconhece, ou quem está vendo a gente agora aqui, escutando um pedaço dessa história, não tinha nem noção, tanto do nome quanto do vestido de noiva. Então a Catedral de Notre Dame, da França, ela foi importante para a história. E aí que a gente conversando hoje pela manhã nas gravações dos vídeos do canal da Motive... Inclusive, se você não assina ainda, você que está assistindo a live aí, se você não assina o canal da Motive ainda, é Motive Ação... Motive Oficial, né? Motive Oficial. No YouTube é Motive Oficial e no Facebook Motive Ação Palestras, né? Isso, Motive Ação Palestras. E no Insta, se você não segue a gente no Insta, é Motive Oficial. E aí pra você ficar mais feliz ainda é de graça. Pra curtir, pra se inscrever é tudo de graça. Pode ir lá, vai gastar só um tempinho. Né? Dá 5 minutos, uma clicada de botão. Eu garanto que o repertório cultural vai crescer e muito. E aí o DJ, ele tava me contando essa história agora um pouquinho mais cedo, e a gente resolveu pegar aqui, fazer live, gravar esse vídeo para jogar no YouTube, porque eu achei a história muito interessante. E tem um ponto que ele falou na história, que é a coroação, a autocoroação de Napoleão Bonaparte, né? Que ele disse que é parecido com um vídeo que eu já gravei sobre palestrantes arrogantes. Aquele cara que é famoso, e talvez você não saiba como cliente, mas ele pede a condição A, B, C, D, E para poder participar do evento. E se o cliente não dá uma só dessas condições, ele fala, tá bom, então eu não vou. E aí ele acaba sendo aquele cara que é o famoso, só que arrogante, sabe? E essa informação não chega no cliente. O cliente geralmente só vê aquele vídeo do YouTube, das redes sociais, mas não sabe que nos bastidores do cara, e aqui a gente chama de bastidores tudo que vem ali na assessoria, tudo que vem por trás da palestra, né? O cara é um cara xarope, sabe? Exigente, que pede um monte de coisa que muitas vezes não tem nada a ver, tipo a fruta Y no camarim dele, e o cliente, com tantas coisas para pensar sobre o evento, acaba sendo uma complicação, né? E a gente fez essa analogia, o DJ me falou dessa analogia, entre o Napoleão, o cara que auto se coroa, e o palestrante, que é o cara que está se auto-coroando, o rei das palestras. Então, quando você for pensar em contratar uma palestra para a sua empresa, contate a gente antes, a gente presta esse tipo de consultoria, a gente pode te falar se o palestrante é realmente aquele palestrante que se interessa pelo conteúdo e não pelos agregados que vêm depois, né? Ou se o palestrante ele prioriza agregados e o conteúdo é o que menos importa para ele, porque todo mundo sabe que ele é foda e ele também sabe. Então, a gente consegue te dar essa assessoria e te mostrar que realmente aquele palestrante que não é o estrelinha é o palestrante que realmente vai importar para a sua necessidade ou para o conteúdo que você quer aplicar dentro da empresa. Exatamente. Aqui um dos nossos valores, se você segue a gente você já sabe, é entender, não atender. Então aqui a gente vai levar várias coisas em consideração, né, quando indicar um palestrante para você. Vamos levar em consideração aí o conteúdo do palestrante, bastidores do palestrante, se esse cara é um cara colaborativo, se ele quer estar aí no seu evento ou se ele só está indo porque está sendo pago. Então, precisou de palestrante? Chama a Motive. Só ligar pra gente que a gente vai estar disposto a responder todas as suas dúvidas e perguntas, né? Exatamente. Se você gostou da história aí de Notre Dame que o DJ acabou de trazer pra gente e ficou alguma dúvida sobre essa história, sobre palestrantes, sobre algum outro vídeo que a gente já colocou aí, você pode deixar nos comentários, beleza? E se você que está assistindo aí a live não assina o nosso Facebook, nosso LinkedIn, nosso Instagram ou a nossa página no YouTube,
procura Motivação Palestras lá e começa a seguir, porque além dessa história, a gente conta muitos outros conteúdos relacionados à cultura, liderança, mudança de mentalidade e também a palestrantes. Então fica a dica aí pra vocês. É isso aí. É isso aí, galera. Valeu, hein? Se gostou da história, dá um like lá, não esquece. Não esquece do like. Abraço. Valeu.